Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O petróleo continua a níveis muito altos, um fator que tipicamente pressiona o mercado, mas apesar disso, o S&P 500 continua praticamente em máximos históricos. Grande parte deste movimento é suportado pelo resultado das empresas, que têm surpreendido pela positiva. Neste vídeo vamos olhar para alguns desses resultados em termos gerais e também para os resultados da Visa e da Meta Platforms. Como se pode ver, já mais de metade das empresas do S&P 500 reportaram resultados e a grande maioria está a bater as expectativas dos analistas, como se pode ver aqui nesta tabela. Mais de 80% das empresas superaram as estimativas e não só estão a superar as estimativas dos analistas, como estão a fazê-lo com margens bastante significativas. Os setores que mais têm contribuído para estes resultados são, sobretudo, o setor de tecnologia. Como se pode ver, 100% das empresas que divulgaram resultados superaram as estimativas dos analistas, mas também saúde, com 94,1%, energia, com 91,7%, consumer staples, com 85,7%, e também Industrials com 82% e Materials com 83,3%. Estes setores superaram as estimativas, todos acima de 80%. Claro, pessoal, isto ajuda a perceber a força recente do mercado, porque esta valorização dos índices não surgiu por acaso. Está a ser suportada, sobretudo, pelos ótimos resultados das empresas, tem sido acima do esperado. Além disso, o mercado olha sempre para o futuro e está à espera que o petróleo venha a descer. Portanto, e depois é que, se isso não se confirmar, poderá então haver uma correção, não é? Mas por agora o mercado está à espera que também haja uma queda no preço do petróleo. Além disso, devido a estes ótimos resultados, as estimativas dos analistas têm sido revistas em alta e isto tipicamente coincide com uma valorização dos índices. A Visa continua a mostrar força no seu modelo de negócio, a empresa ganha uma pequena comissão sempre que é feita uma transação pela sua rede, por isso beneficia diretamente do crescimento dos pagamentos digitais, além do aumento do consumo e das transações que são feitas a nível internacional. Mas além do crescimento do negócio tradicional, a Visa também está a posicionar-se na infraestrutura de stablecoins. Atenção, isto não é uma aposta especulativa em cripto, a ideia aqui é permitir que os bancos e fintechs consigam emitir e movimentar stablecoins dentro de uma infraestrutura regulada, segura e ligada à rede Visa. Portanto, se as stablecoins ganharem mais relevância em pagamentos a nível internacional ou em transações entre as empresas, a Visa quer continuar no centro desta infraestrutura de pagamentos, em vez de ser ultrapassada por novas redes que possam surgir. E, portanto, uma empresa com as dimensões da Visa, na minha opinião, faz todo o sentido fazer esta aposta. Claro que existem alguns riscos nestas empresas e um risco muito relevante do Credit Card Competition Act, que poderá obrigar muitos cartões de crédito a usar mais do que uma rede de pagamentos. Na prática, isso daria aos comerciantes mais poder para escolher a rede mais barata em cada transação. Portanto, se essa proposta avançar, pode aumentar a concorrência, reduzir parte do poder da Visa e pressionar as comissões cobradas pela empresa. Mas isso é obviamente um risco, como todas as empresas têm os seus riscos. Apesar disso, a empresa tem um wide moat. Uma das empresas que eu quero adicionar à carteira, ainda não aconteceu. Eu tenho muita paciência e bastante tempo. Eventualmente vai surgir uma queda e eu poderei comprar, não é? A empresa superou as estimativas, tanto de receitas como de earnings per share. Teve aqui um crescimento year over year de 19,9%, em termos de earnings per share, e de 17% a nível de receita. Nós aqui podemos ver que o preço recentemente aproximou-se aqui deste suporte dos $290, portanto este é um suporte muito interessante, onde eu começaria a olhar com mais atenção caso o preço atingisse. Neste momento o preço vai subir, não é? Porque os resultados foram positivos, o preço, como se pode ver aqui, começou a subir,
e já atingiu o valor intrínseco que eu aqui tenho calculado. Portanto, aqui nós conseguimos ver o valor intrínseco, está nos 337 dólares, e neste momento o preço está relativamente abaixo do valor intrínseco, mas muito próximo. Eu gosto de ter uma margem de segurança superior e, portanto, para mim ainda não é o momento ideal, mas para quem quer abrir posição, está no valor intrínseco. Eu só vou aqui à Stock Analytics pesquisar pela Visa. Portanto, na Stock Analytics nós conseguimos calcular o valor intrínseco utilizando mais do que um método de cálculo. Neste separador nós conseguimos ver os resultados do último trimestre, portanto podemos aqui avaliar se a empresa superou as estimativas ou não, como é que foi o earning per share year over year. Atenção, este earning per share é o earning per share gap, e este aqui é non-gap, daí esta diferença, não é? Depois conseguimos analisar aqui todas as métricas. Além disso, também podemos clicar aqui e ver o relatório trimestral, e ainda podemos ver, tal como eu mostrei no gráfico anteriormente, se clicarmos aqui em suportes, nós podemos ver o gráfico e quais são os suportes que nós temos definidos para a empresa, assim como o seu valor intrínseco e qual é, portanto, a margem que temos neste momento, está próximo de um suporte ou não. Portanto, isto podemos analisar tudo aqui na Stock Analytics, pessoal. Além disso, aqui em Financial Performance, podemos ver como têm sido os resultados da Visa, que têm sido ótimos. E aqui podemos ver também que a empresa continua a superar as estimativas trimestre após trimestre. Vê-se aqui uma clara tendência de crescimento. A nível de fluxo de caixa livre, realmente reduziram neste último trimestre, não é? Vê-se aqui vê-se que foi um bocadinho, o fluxo de caixa livre foi um bocadinho impactado neste último trimestre, e isto também ficou visível aqui nos earnings. Portanto, aqui o free cash flow foi um bocadinho impactado, mas não foi nada significativo. Isto foi uma queda pontual, está relacionada com o pagamento de litígios, impostos e incentivos a clientes, e não tem nada a ver com uma deterioração do negócio. Portanto, nós aqui conseguimos analisar isso tudo na Stock Analytics. Além disso, no IFI Premium também tem acesso a uma comunidade de investidores, onde vocês podem ver diariamente o que nós estamos a fazer no mercado. Portanto, se quiseres aderir ao IFI Premium, tens o link na descrição deste vídeo. Dá uma vista de olhos. A Meta Platforms apresentou resultados muito fortes, com receitas de 56,31 mil milhões de dólares, acima dos 56,56 mil milhões de dólares esperados. Portanto, estamos a falar de um crescimento year over year de 33,1%, e além disso, o earning per share também superou largamente as estimativas dos analistas, e portanto também estamos aqui a falar de um crescimento year over year de 61,7%. Portanto, a Meta Platforms continua a gerar praticamente toda a receita através dos anúncios no Facebook, no Instagram, Reels, Stories, no Messenger e nas restantes plataformas, não é? Eu tenho, portanto, aqui alguns níveis de suporte nos 548 dólares. Este é um suporte muito interessante. Aqui temos o valor intrínseco. Claro que o valor intrínseco depende dos pressupostos utilizados e do método de cálculo. Mas tendo em conta os nossos métodos de cálculo, este é o valor intrínseco que nós obtivemos. Neste momento não está com uma grande margem de segurança em relação ao valor intrínseco, mas está relativamente abaixo do valor intrínseco. Neste gráfico, nós podemos ver as impressões, ou seja, o número de anúncios que a Meta mostra aos utilizadores, e nesta linha a azul escuro nós podemos ver o crescimento do preço desses anúncios. Historicamente, quando a Meta aumenta muito as impressões, o preço dos anúncios tende a cair, como se pode ver, porque, portanto, como havia mais espaço publicitário disponível, e o retorno para os anunciantes acabava por ser pressionado. E durante 2022 isso ficou muito visível. A monetização inicial dos Reels foi mais fraca, e as mudanças de privacidade da Apple também prejudicaram a segmentação dos anúncios, e nessa fase o preço dos anúncios chegou a cair cerca de 22%. Mas a partir de 2023 o preço dos anúncios começou a recuperar de forma clara, e o mais interessante é que o preço continua a aumentar, não é? Continua relativamente alto,
numa fase em que a inteligência artificial começou a ter mais impacto nas recomendações, nos reels e na segmentação dos anúncios. Por isso, embora o mercado esteja preocupado com o aumento do CAPEX, este gráfico mostra que parte do investimento também está a ajudar a melhorar o negócio principal da Meta, que continua a ser a publicidade online, não é? E o que nós conseguimos ver é que o número de impressões e o preço dos anúncios agora está muito equilibrado. Bem, pessoal, esta semana vamos ter divulgação dos resultados de várias empresas. Claro que muitas destas empresas eu não tenho na watchlist nem no portfólio, mas são empresas que gosto apenas de ver, por curiosidade, a divulgação destes resultados. Temos empresas como a Duolingo, Palantir, Shopify, AMD, PayPal, Pfizer, Novo Nordisk, McDonald's e muitas outras. Portanto, vai ser também uma semana muito interessante. Pessoal, se este vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar um gosto, de subscrever o canal. Por hoje é tudo. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um abraço e até à próxima.